Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes na noite deste dia? Deixa-me ver. Que maravilha. Os que trouxeram a Bíblia sem perca de tempo, abram-na comigo agora. Zacarias capítulo de número 13 e o versículo de número 7. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim, a última parte do versículo 7. Mas volverei a minha mão para os pequeninos. Vou ler de novo, está escrito assim. Mas volverei a minha mão para os pequeninos. Feche a Bíblia, coloque no banco, coloque na cadeira. Pegue na mão de alguém que esteja do seu lado, por gentileza. Aperte a mão dele ou dela com muito carinho, até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, eu te glorifico na noite deste dia e te peço agora inspiração, te peço graça, unção de Deus, lhe peço um toque divino e poderoso para que possamos desenrolar, ó Pai, os teus mistérios aqui nesta igreja. Tenho certeza que a sua noiva está carente de ouvir a sua voz, ó amado. E assim como eu me coloco na sua presença como profeta, como porta-voz do Senhor, abre a porta do seu palácio e revela os teus segredos nesta noite, ó Pai. E antes que eu comece a pregar a tua palavra aqui nesta igreja, gostaria que ao redor deste templo, num raio de 5 quilômetros quadrados, onde houver um demônio alojado agora, eu dou a esses espíritos desencarnados 5 segundos para desaparecerem aqui de Bento Ribeiro, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da glória do Senhor que virá sobre nós. Ainda te peço a Deus que o Senhor abra a porta do céu sobre este lugar e envie do céu para a terra uma comitiva angelical. Gostaria que o Senhor enviasse anjos para estarem conosco aqui nesta noite. Gostaria que o Senhor enviasse anjos de fogo para estarem conosco aqui. Que eles comecem a sobrevoar a nave, a estrutura desta igreja, e a esparramar brasas de fogo tirada do seu altar. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo nesta noite, renova a alma dele e transporta-nos para o reino da sua graça. É o que eu lhe peço agora e oro assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, o seu amado e poderoso Filho. Amém, amém e amém. Solte a mão do seu irmão, levante um dedo de profeta para cima comigo assim. Aponte o dedo no nariz do seu irmão com carinho e respeito e diga para ele: é hoje. É hoje que tu verás quão importante é a sua vida para Deus. Saberás quanto Ele te ama e sairás daqui não andando, mas voando nas asas da glória e do Senhor. Quem crê nisso, dê um grito de glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus e tome o seu assento. É um prazer para mim muito grande estar aqui na Igreja Evangélica Congregacional de Bento Ribeiro. E como o vosso pastor disse, a surpresa de Deus é melhor do que a nossa. Para mim também é uma grande surpresa poder estar aqui hoje. Um contato feito com o Beto, um amigo nosso, carioca, que estava lá em São Paulo hoje, veio aqui só para prestigiar este evento. Marcou conosco e eu disse: Beto, se você está me dizendo que é uma igreja boa e viva, eu quero ir lá pregar a palavra do Senhor. Só que ele me falou que vocês são pentecostais do reteté de Jesus. É verdade isso? Tem alguém aqui que gosta da glória do Senhor? Deixa eu ver, levante a mão aí só para... Ah, perfeito. Só para eu saber se eu estou no lugar certo ou não, não é? Diga: culto pentecostal tem que ter adoração, alegria, gritos, glórias. E aqui você tem liberdade para tudo isso. Amém, queridos? Que bom. Estou feliz em rever aqui a minha família aqui no estado do Rio de Janeiro. Muitos irmãos reunidos aqui. A família da Jo está aqui. A família do Dr. Albano também está aqui. Vocês são a minha família aqui no estado do Rio. Pois bem, vamos ao que nos interessa. Eu estava orando ao Senhor e pedi a Ele uma palavra para esta noite. Para esta noite bela de quarta-feira, meio de semana. Eu costumo dizer que meio de semana é o culto que o crente faz hora extra, né? Porque geralmente o culto normal é o culto de domingo, mas o meio de semana é um culto que nos custa alguma coisa.
A maioria de nós trabalhamos muito hoje durante o dia, estão alguns cansados, alguns estão aí quase dormindo porque o corpo está precisando de descanso, mas mesmo assim ousaram vir à igreja, vieram buscar a presença e a graça do Senhor, e ninguém vai voltar daqui vazio. Tudo que você veio buscar, o Senhor vai lhe dar aqui na noite deste dia. E eu pedi a Deus uma palavra, e saltou à minha mente uma lembrança de um texto escrito pelo profeta Zacarias, exatamente aqui no capítulo 13, e o versículo 7 que lemos, onde está escrito assim, dizendo a própria voz do Senhor: volverei a minha mão para os pequeninos. Eu amo a palavra do Senhor, e amo muito ainda o meu Deus. Sei que Ele é sabedor de tudo e de todas as coisas. Sei que Ele não é injusto. Sei que Ele, quando sonha com algum projeto, este projeto não pode ser proibido. Este projeto sempre seguirá avante. Quando Deus escolhe alguém, não me importa a categoria da pessoa, não importa o nível intelectual, o conhecimento, não me importa a cor da sua pele. Quando Deus escolhe uma pessoa, está escolhido. E o que eu acho interessante é que a maneira como Deus usa para escolher o cidadão, o ser humano, não é a maneira que nós usamos. Vivemos no século 21, um século de aparências. Procuramos ser amigo de pessoas que são belas, de pessoas que são importantes. Queremos sempre que o melhor seja amigo de nós. Queremos sempre que aqueles que têm mais prestígio também estejam ao nosso lado. Com Deus é totalmente diferente. Para Deus, quanto pior, melhor. Para Deus, quanto mais profundo for o tamanho do lagar onde a pessoa esteja jogado, para Deus, quanto pior for a vida pregressa do ser humano, ou regressa do ser humano, é aí que está o desafio da sua autoridade. Deus escolhe aquilo que não é e transforma naquilo que é. Deus pega aquilo que não tem nome, Deus pega o anônimo, sopra o nome dele nos ventos da terra, e faz da noite para o dia uma pessoa que antes era lixo ser transformada em luxo. Eu tenho certeza que nesta noite estou pregando aqui para homens e mulheres, sim, que são a nata da sociedade de Bento Ribeiro. Quando eu falo nata, eu não estou falando da nata financeira, nem da nata da sociedade em si. Estou falando daqueles que têm algo que os demais seres humanos dessa cidade não têm. Tiveram a revelação da graça, foram salvos por Jesus Cristo, foram transportados do reino das trevas para a luz, foram elevados à estatura de varão perfeito, saíram do lixo e alcançaram como pedras preciosas a atenção de Deus. Estou pregando nessa noite para homens e mulheres que daqui a alguns minutos serão transformados em brasas de fogo tirada do altar de Deus. De homens e mulheres que, mesmo sendo e tendo uma estrutura tão pequenina e irrisória, hoje, quando saírem daqui, sairão revestidos de uma autoridade tão grande, que os demônios que manipulam esta cidade, se forem inteligentes, vão sair da sua frente, vão abandonar o seu bairro, vão sair da sua casa, porque sairás daqui encandecido pela glória e a graça do Senhor Jesus. Quem acredita nisso, jogue a mão no céu bem alto e dê um belo e poderoso grito ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Quando eu falo sobre coisas pequeninas, eu não falo de algo que as pessoas não conhecem. Quando eu falo sobre o pequenino de Deus, quando eu falo sobre seres humanos pequeninos, eu estou falando não da estatura deles, estou falando sim do seu estilo de vida, estou falando dentro da composição da sua existência. Existem homens e mulheres que são agigantados no seu tamanho, são belos, são fortes, mas que por dentro estão destruídos e completamente combalidos. Eu quero hoje liberar uma palavra de Deus para aqueles que estão se sentindo pequenos, para aqueles que já não estão mais tendo força para estar de pé, para aqueles que já não estão tendo mais condições de olhar para o horizonte e enxergar o brilho da aurora que vai nascendo. Quero pregar nesta noite, em nome de Jesus, para aqueles que estão vivendo um inverno espiritual, para aqueles que estão passando pelos piores vales da sua vida. Tenho certeza que depois da palavra que o Senhor estará nos dando aqui, você sairá daqui hoje entendendo que você não é mais um no meio da sociedade. Você é fruto de um sonho. Você é fruto do sonho daquele que fez os céus e a terra. E por isso, a sua história tem que ser reescrita, se até este momento foram escritos apenas capítulos de angústia e de tristeza. Eu quero te convidar agora para apertar os cintos e vir voar comigo para a presença do eterno Pai.
Deus quer falar com os pequenos. Dê uma olhadinha ao seu redor, estique o seu pescoço, olhe para a esquerda, para a direita, para trás de você, para a sua frente. E depois olha aqui para mim. Este homem, esta mulher que está aí sentado do seu lado, à sua frente ou atrás de si, são exatamente a vontade de Deus, estando aqui na terra, incorporada dentro de carne e osso. Nenhum dos que estão aqui foram escolhidos para serem capazes. Todos os que estão aqui foram escolhidos para serem colocados por cabeça. Aqueles que entraram aqui nesta noite, tendo seus problemas e os próprios inimigos como um chapéu sombreiro sobre a sua cabeça, ao saírem daqui verão que os seus inimigos e os seus problemas não foram feitos para ser chapéu, foram feitos para serem tapete para você passar por cima deles, porque você é o sonho e a vontade de Deus. Quando eu leio a Bíblia, eu me empolgo com a história dos heróis. É claro que eu fico apaixonado pela história do rei Saul, quando vejo ele sendo um garoto, vindo de uma família de fazendeiros, ocupar o trono de Israel. É muito belo ver falarmos de Levi, que era um homem rico e importante, trabalhava na coletoria de Israel, tinha sua porcentagem sobre tudo que recebia, vindo do governo de Roma. É lindo falar sobre Zaqueu, que teve uma experiência tão prodigiosa com o Senhor Jesus, e era um homem importante, e era um homem rico. É muito poderoso falarmos sobre Nicodemos, personagens que já nasceram em berços de ouro. É interessante falarmos sobre o rei Ciro, que quando teve a chamada divina, soube livrar Israel das mãos da terrível Babilônia. É interessante estudarmos a vida dos reis da Mesopotâmia. É muito majestoso e gratificante entendermos um pouco da história de Adão, que já nasceu rico, poderoso e belo. Mas a Bíblia Sagrada é recheada de histórias fascinantes, de histórias inscritas em dó menor, histórias que não tiveram o apogeu da noite para o dia, histórias de gente comum, de gente como eu, de gente como você, gente que não teve a alegria de nascer num berço de ouro, gente que não teve a oportunidade de ter um pai que era fazendeiro, gente que não teve a graça de ter uma saúde perfeita por toda a sua existência. A Bíblia Sagrada é cercada de histórias de homens e mulheres que são anônimos para nós, mas são homens e mulheres cuja história deles acabam trançando a nossa vida. Gente para quem Deus estendeu seus olhos, estendeu seu coração, envolveu a sua mão para abençoá-los. Eu poderia citar aqui 1 milhão de homens e mulheres que se identificariam com você, mas Deus me mandou aqui hoje citar apenas algumas poucas, mas profundas histórias. A minha Bíblia Sagrada nos conta a história de um rei, lá no livro das Crônicas, que estando ele dominando Israel em um tempo de dificuldades, os inimigos cercaram completamente Israel. Estando Israel cercado, não tinha como eles escolherem mais nada do que estava posto nos campos. Ninguém que estava dentro da cidade saía, quem estava fora não podia entrar. E os reis que vieram contra este reinado de Israel agora, cercaram a cidade por muitos e muitos meses. Chegou um ponto de não terem mais o que comer lá dentro. A minha Bíblia diz que o rei, estando passeando pela cidade, ouviu do lado de fora da muralha 2 mulheres brigando, e ele pôs-se a ouvi-las, e uma das mulheres dizia assim: dá-me o teu filho para que o matamos, porque ontem matamos o meu. Vamos matar o seu filho e vamos fazer dele um belo cozido, e vamos nos alimentar da carne dele. Tendo o rei ouvido isto, chegou diante dessas mulheres e disse: o que é que está acontecendo? E uma delas disse: rei, fiz um negócio com esta mulher ontem. Disse para ela que eu queria que estávamos com fome e tínhamos que comer. Fizemos um trato, matamos o meu filho ontem, comemos ele. Hoje é o dia de matar o filho dela e ela não quer comer o seu filho. A minha Bíblia diz que o rei jogou o seu rosto em terra, rasgou as suas vestes e disse assim a Deus: Deus, eu quero que o Senhor mate o profeta desta existência, desta época, que era Eliseu, porque ele profetizou que o nosso reinado seria um reinado de prosperidade, e agora as pessoas estão querendo comer os seus próprios filhos. E Eliseu chegou diante do rei e disse: rei, amanhã, por volta destas horas, haverá comida suficiente em Israel, haverá alimento a preço de banana para Israel, porque se sou homem de Deus, Deus trará sobre esta existência, sobre este momento, a sua prosperidade, e trará sobre nós aquilo que nós chamamos de milagre. Neste momento o rei creu, mas havia um homem do lado do rei, que tocando no ombro, o rei disse assim: rei, nem se Deus fizer janela no céu
para trazer tanto alimento como este profeta está dizendo. A minha Bíblia diz que o profeta Eliseu olhou para este homem e disse: fique tu sabendo que amanhã por estas horas tu verás com seus olhos o milagre, mas não poderás tocar no milagre, porque você descreu nesta palavra. O texto que vem na sequência é muito lindo, porque a minha Bíblia diz que exatamente enquanto isto acontecia, havia um encontro dentro da cidade de 4 homens flagelados. Havia história dentro de Israel agora de 4 leprosos que fizeram uma amizade. Amizade por causa das circunstâncias. Eram 4 homens leprosos. A lepra era uma doença maldita, tão maldita que ninguém podia ficar perto deles. Quando eles entravam dentro da cidade, sendo leproso, a pessoa tinha que entrar gritando: eu sou imundo, eu estou imundo. E todas as pessoas se afastavam deles. Eu quero que você imagine agora 4 amigos, parecendo 4 figurantes de um filme de terror. 4 cidadãos que parecem ter saído agora daquele thriller do Michael Jackson, daquela música dele antiga, onde ele falava sobre monstros. Imagine 4 homens sem orelha, sem narizes, com suas carnes expostas, moscas sobrevoando-os. E esses 4 homens reuniram-se e tiveram uma ideia. Um disse para o outro: olha, por que é que nós não vamos ao arraial do inimigo pedir comida para ele? Porque se ficarmos aqui vamos morrer. E alguém disse assim: amigo, se nós formos lá, ele também vai nos matar. E um dos 4 teve a brilhante ideia, chegou à seguinte conclusão, dizendo: ei, se ficarmos aqui vamos morrer de fome, se irmos lá vamos morrer pela espada. Então nós não temos nada a perder. Pelo menos se formos lá vamos morrer mais rápido, porque morrer de fome não dá. A minha Bíblia diz que os 4 leprosos saíram andando juntos, de mãos dadas, para o exército do inimigo. Foram lá se humilhar e pedir comida para aquele exército. A Bíblia não fala o nome deles, a Bíblia não fala da família deles, a Bíblia não fala qual era o endereço deles. A Bíblia só diz que eram 4 leprosos, 4 homens amaldiçoados, 4 homens com uma doença a ponto de lhes levarem à morte. O que vem na sequência é muito lindo, porque quando os 4 chegam dentro do arraial do inimigo, não tinha mais nenhum soldado. Eles haviam saído correndo e deixado até os cavalos para trás, haviam deixado as suas tendas cheias de ouro, cheias de pedras preciosas e cheias de comida. Aí a minha Bíblia conta o que aconteceu. A Bíblia diz que enquanto o exército inimigo estava reunido, esperando que Israel abrisse os portões para sair procurar comida e destruí-los, enquanto eles estavam reunidos, eles ouviram barulhos de grandes soldados que vinham contra eles. Eles ouviram barulho de grandes exércitos que vinham em uma cavalaria tremenda. E os soldados do exército inimigo olharam um para o outro e disseram assim: parece que Israel conseguiu ajuda de outros reinos, e os homens estão vindo para nos destroçar. Eles ficaram tão apavorados que saíram correndo e deixaram para trás a comida, o armamento, os soldados. E de repente, aí vem a parte que eu acho linda e que eu chego a me emocionar. De repente chega o barulho do exército que eles escutaram. Eles sentiram a terra tremer, como se tivessem centenas de cavalos marchando. Eles ouviram o ruído de grandes homens gritando e berrando no meio do deserto. Aí quando eles foram embora, aí chega o exército, um exército feito de 4 leprosos, que não tinham condições de andar, que não tinham condições de falar, um se apoiando no outro, se arrastando. Quando eles entraram naquele lugar, todos eles se alimentaram, chegaram a Israel, contaram a história, e todo Israel nasceu de novo, porque tiveram como sobreviver. O que é que eu quero dizer com essa história? Eu quero dizer que o herói desta história não é um profeta, não é um rei. O herói que Deus usou para mudar aquele estado de coisas em Israel não foi um grande sacerdote, mas sim 4 leprosos, 4 homens que não tinham nome, que não tinham família, 4 homens que não tinham estrutura. Eu trago esta palavra para hoje e peço para você receber esta palavra profética agora. Quantas vezes esperamos um avivamento que venha da boca de um pastor? Quantas vezes esperamos algo divino que venha da boca de um grande levita? Quantas vezes você está esperando que o milagre venha do seu patrão, ou que venha de alguma pessoa rica ou importante? Pois assim diz o Senhor: o exército de Deus não é feito de homens saudáveis. Nesta noite será feito pelos leprosos, será feito por aqueles que não têm estrutura. Deus manda dizer que se Ele usou um leproso, se prepare, porque Ele vai colocar a espada na sua mão e Ele vai te levantar.
Deus essa noite quer estender as mãos sobre os pequeninos. Eu quero que você olhe para os olhos do diabo nesta noite e diga para ele que não importa qual é a situação que esteja, você nem a sua alma, você foi escolhido por Deus e ponto final. Há uma promessa de Deus em andamento na sua vida, e eu costumo dizer que quem tem promessa de Deus não morre, porque é imortal até que essas promessas se cumpram na vida dele. Não me importa o nome do seu problema, o que me importa é que antes que o ponteiro chegue à meia-noite de hoje, este problema vai se curvar, porque vai ouvir os seus passos como passos de um soldado que vem da guerra. Aleluia. Quando eu olho para a minha Bíblia Sagrada, eu vejo histórias que me emocionam. Vejo a história de uma mulher que se aproximou do meu Senhor Jesus. A Bíblia não diz o nome dela, interessante. Sempre que essas grandes histórias não tem o nome da pessoa relacionada, a Bíblia chama a mulher de Sirofenícia. Era uma mulher que não sabia falar o hebraico, porque ela vinha da Síria. Tinha dentro do seu sangue o sangue da Fenícia. Ela não sabia muito bem liberar as palavras que um judeu falava, não conhecia o aramaico. E ela ouviu dizer que nas costas da Palestina havia um homem que tinha muita autoridade sobre todo tipo de enfermidade. A sua filha, sendo muito doente, não podia ela carregá-la, e ela se dispôs a ir até o país vizinho para falar com aquele judeu. Eu não sei quantos dias essa mulher demorou para chegar até Israel. Eu não sei qual foi o tráfego que ela encontrou para se aproximar daquele lugar. A minha Bíblia diz que quando ela se aproxima de Jesus, ele discerne que ela não era uma hebreia. Talvez pelo seu idioma, talvez por ela tentar falar e fazer um pedido num outro idioma que não era muito conhecido na época. Quando Jesus percebeu que ela era uma estrangeira naquele lugar, quando ela disse para Jesus que tinha uma filha e precisava de um milagre, essa mulher olha para Jesus e fala assim: oh, ajude a minha filha com o idioma carregado, com a sua língua pesada em palavras, porque ela não era daquela terra. A minha Bíblia diz que o meu Jesus olha para aquela mulher e diz assim: olha, não é lícito pegar a comida dos filhos e entregar na boca dos cachorrinhos. Essa mulher poderia ter xingado Cristo, ela poderia ter saído dali, teria motivos, teria razões mil para fazer isso. Ela poderia ter voltado para sua casa decepcionada, mas não foi isso que ela fez. Humildemente ela se joga de joelho na presença do Cristo que nós servimos e diz assim: Senhor, eu sei que sou uma espécie de cadela, eu sei que sou uma espécie de cachorra, porque é isso que o Senhor está dizendo, que eu não posso receber os milagres, Senhor, mas até os filhos dos cachorros acabam recebendo das migalhas que caem da mesa daqueles que têm muita autoridade. A minha Bíblia diz que Jesus parou, ele olhou para ela e disse: eu nunca vi tanta fé em Israel inteiro. Jesus mandou ela ficar de pé e disse: vai, leva o seu milagre nessa noite. Eu quero dizer com esta palavra que Deus está volvendo a mão para os pequeninos. Aqueles que são cristãos não querem lhe apoiar, aqueles que estão dentro da igreja não querem acreditar no seu potencial, não querem acreditar na sua chamada, não tem problema. Para eles você é apenas mais um estrangeiro. Assim diz o Senhor: Deus não encontrou tanta fé assim em outro lugar, por isso Ele te trouxe do tráfico, te trouxe do morro, te trouxe do meio do nada, para te dar uma estrutura nesta noite. E Ele manda dizer que você não vai comer migalha. Nesta noite Ele vai fazer uma mesa perante ti, na presença dos seus inimigos. Você vai se banquetear com Ele. O que você não pode é entrar dentro da igreja com esse espírito diminuído. O que não pode é você ficar dentro de um culto como esse pensando que é o verme do carrapato. O que não pode é você entrar aqui dentro, murchar num canto e dizer que não pode, não tem, não consegue, nunca vai conseguir. Não, você não é lixo mais. Eu já disse isso no princípio dessa mensagem. Você é alguém especial. Deus te trouxe aqui hoje atado pelas mãos do Espírito para dizer a você que você não deve ficar mais com o espírito pequenino, nem entristecido, nem se sentindo tão inferior. Aqueles que te olhavam de cima para baixo, te humilhando, se quiserem te enxergar a partir de hoje, terão que comprar binóculos potentes, porque terão que te enxergar voando nas nuvens, terão que te enxergar voando na força das águias. Eu quero saber onde estão os pequeninos de Deus aqui. Onde estão os pequeninos que vão hoje arrancar a cabeça dos gigantes? Tem uma história na Bíblia. Olha o que Deus me fez lembrar agora. Juízes 11, versículo 1. Era então Jefté, o gileadita, homem valente,
porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefté. Tendo a mulher de Gileade lhe dado filhos, os quais, quando já grande, expulsaram a Jefté, e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque tu és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E os homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejaram, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté da terra de Tobi, e disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Olhe para cá. Eu tenho aqui talvez uma das menores biografias da Bíblia Sagrada, mas carregada de uma revelação tão intensa, que se você não trouxe lenço, arrume agora a manga da sua camisa ou a ponta da sua gravata, porque tu vai chorar comigo aqui. A Bíblia diz primeiro que este rapaz se chamava Jefté. Diga comigo, Jefté. Não, quero ouvir um coral melhor do que esse. 1, 2, 3. Diga para o seu irmão, a Bíblia diz, era Jefté. Não, diga, a Bíblia diz, era Jefté. Diga para mim o que isso quer dizer, pastor. Quer dizer que todas as vezes que Deus escolhe uma pessoa, antes que alguém fale do que ela é, o que ela fez ou o que ela foi, o Senhor a chama pelo nome. Deus respeita o nome do ser humano. Os homens podem não respeitar o seu nome, mas Deus respeita. Por isso a Bíblia começa dizendo assim, era Jefté. Toda pessoa escolhida por Deus não é chamada por apelido, é chamada por nome. Quem coloca apelido nas pessoas é o próprio diabo. O cidadão nasceu Elias, foi servir ao diabo, virou maluco, Elias o maluco. O cidadão nasceu Oswaldinho, foi servir ao diabo, o diabo chamou ele de Escadinha. O cidadão nasceu Fernandinho, foi servir ao diabo, virou Beramar. Até os anjos que caíram lá do céu e foram seguir o diabo, que tinham todo no seu nome, todos os nomes terminados em El, como Miguel, como Gabriel, que são nomes que glorificam a Deus, deixaram de serem chamados por esse nome e começaram a ser chamados por apelido. Aqui no Brasil nós temos um monte de demônio com apelido: Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Nega Velha, um monte de desgraça assim, porque o diabo só sabe humilhar o ser humano. Quando ele vai, a pessoa é um ser humano normal, vai servi-lo, faz cabeça no terreiro de macumba, recebe o nome pai não sei do que, de Babalorixá, Exu, Iansã, não sei de que diabo, porque o diabo denigra a imagem do ser humano. A minha Bíblia diz que o meu Deus faz diferente. Quando ele chama alguém, ele diz assim: eu te chamei pelo seu nome, porque tu és meu. Não deixe que nada, nem ninguém lhe chame por pseudônimos. Não deixe que ninguém te chame a você. É aquele que foi isso, que foi aquilo. O seu passado está escondido nas águas do mar do esquecimento. E não há nenhum geólogo na terra que tenha descoberto a localização deste mar. Só Deus sabe. E a minha Bíblia diz que fica atrás das costas de Deus, porque Ele pega o que nós fizemos e joga para trás. Deus não olha para trás, Deus só olha para frente. Você nasceu para a vitória. Jefté, ou Gileadita. Diga Gileadita. Acotovele o seu irmão até ele dar um pulo. Acotovele ele. Pergunte para ele: você sabe o que significa ser um gileadita? Não sabe? Deixa eu tentar te lembrar. Gileadita eram aqueles que vinham da terra de Gileade, e não havia um bálsamo, uma unção mais pura e mais forte do que aquela que vinha de Gileade. Transliterando isso, a Bíblia está dizendo: Jefté era um gileadita. Jefté era um ungido. Jefté era alguém que tinha o bálsamo de Deus sobre a vida dele. Eu não estou pregando aqui para pessoas que foram batizadas num pote de vinagre. Pelo menos eu espero que não. Eu não estou pregando aqui para homens e mulheres que estão aí me olhando com o olho seco, igual olho de coruja, porque estão ainda tentando entender o que eu estou pregando. Não, eu estou pregando aqui para homens e mulheres que foram inundados na glória e na graça do Senhor. Eu estou pregando para ungidos aqui. Esta palavra é só para ungido. Quem não é ungido não entende. Por isso fica perdido com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, sem abri-la para dar um grito de glória a Deus. Agora os ungidos sabem que são ungidos. Quem é ungido aí, dê um salto para cima para adorar ao Senhor. Jefté era um gileadita, era um ungido. A Bíblia diz: além de ungido, gileadita, ele era um homem valente. Diga comigo, valente. O que é um homem valente, pastor Marco?
dicionário da língua portuguesa diz que valente é aquele que mesmo não tendo força, tem coragem. Empolga, não empolga? Estou pregando para um monte de Jeftés aqui hoje. Não tem força, mas tem coragem. Não podem com seu inimigo, mas não desistem de lutar contra ele. A enfermidade, o desemprego, a tribulação em casa, as ameaças são grandes, mas estão aqui de pé. Eles sabem que podem ver o invisível. Eles acreditam que daqui a pouco a nuvem, a Shekinah de Deus vai sair de onde ele estiver e vai vir fazer sombra sobre a vida dele no meio do deserto que está passando. Não tem força, mas tem coragem. Aí o biógrafo de Jefté lembra da maldita história. Era Jefté, gileadita, homem valente, mas filho de uma prostituta. E eu fiquei aqui imaginando o que é que esse biógrafo do livro de Juízes queria com isso. Depois de colocar o homem lá em cima, ele pega e puxa o tapete dele. E se lembra que esse homem era um filho bastardo. E aqui eu comecei a tentar imaginar porque é que a Bíblia fala dessas coisas. O Senhor deixa essas coisas escritas na Bíblia para vermos que tudo que aconteceu no passado pode acontecer no futuro. O trauma que esse rapaz carregava na sua vida era esse: saber que era um filho bastardo, era um filho ilegítimo, era o filho de uma aventura do seu pai, não por causa de um amor com outra mulher, mas por causa de uma simples aventura sexual. O pai deixou a sua família, se embrenhou no meio das escuridões da vida, foi até os lugares mais baixos, tomou uma mulher de prostituta, teve um filho com ela, e este filho agora, nascido, crescido, tendo sido abandonado pela mãe, também entregue para que o pai cuidasse. Enquanto era criança, teve estrutura para crescer entre os seus irmãos, mas chegou o momento decisivo, momento em que a coroa da família ia ser repartida, ia ser entregue a alguém, e simplesmente desmereceram ele, porque ele era filho de uma prostituta. Quantos de nós não carregamos traumas assim na nossa existência? Quantos de nós somos belos, importantes? Quantos daqueles que estão aqui agora, sentados aí do meu lado, do seu lado, que nós olhamos para eles e vemos apenas a estrutura, e não sabemos que tais pessoas carregam dentro de si mágoas, sofrimentos, que acabam virando depressão e arrancando da pessoa a estrutura de ficar de pé e vencer e viver. Eu quero que nessa noite você entenda que Deus não quer que apenas porque você seja um pequeno nesta área da vida, porque você tenha passado por vales e momentos dificultosos na sua existência, porque as pessoas te humilharam. Deus não quer que você faça disto tudo motivos, razões. Que Deus não quer que você transforme essas coisas em barreiras, em bloqueios, que venham impedir a bênção do futuro sobre a existência da sua vida. Nada que ocorreu no seu passado deve se confrontar com aquilo que Deus vai fazer no seu futuro. Aí a minha Bíblia Sagrada, eu pensei que o versículo ia parar aqui, mas não para. A Bíblia é linda. A Bíblia diz que ele era Jefté, tinha um nome. Era gileadita, era ungido. Era valente, não tinha força, mas tinha coragem. Além disso, a Bíblia fala que ele era então filho de uma prostituta. Mas antes que termine diz: mas Gileade gerara a Jefté. Ou seja, ele pode ter sido tudo isso, mas a unção de Deus o gerou, a unção de Deus o levantou, a unção de Deus o ergueu, a unção de Deus o colocou em destaque, a unção de Deus o tirou da penumbra, a unção de Deus o tirou de dentro da cova, a unção de Deus o tirou de trás das fileiras, a unção de Deus o tirou de trás dos seus inimigos. Eu quero que você entenda que nessa noite tudo que terminar com o seu nome terá que terminar assim: porém é ungido do Senhor, porém foi ungido pela glória do Senhor Jesus. Não deixe que nada nem ninguém aponte o dedo para você dizendo que você foi. Sente com eles e diga para eles aquilo que você é, e diga o que é que você pensa daquilo que você será. Esta é a diferença entre Deus e o diabo. Porque é que o diabo não acredita em você? Porque ele não sabe o futuro, ele só trabalha com coisas do passado, e ele entra numa reunião como essa, crava
trava as suas garras na cabeça das pessoas, manipula o seu subconsciente dizendo: você não pode, você não vai, você não tem, você nunca vai chegar lá, porque eu sei da sua história, eu vi o que você fez ontem, anteontem. Enquanto o diabo fala do passado e te deixa deprimido, o meu Deus senta com você nesta noite, traz um profeta para dizer: olha, o seu passado não me interessa, agora o seu futuro me interessa. Eu te digo que você será profeta, será pastor, será cantor, será um empresário, um grande universitário. Você não nasceu para ficar debaixo da porta, você nasceu para subir nas alturas. Quem acredita nisso, levante a mão para o céu e faça barulho nesse lugar. Quem é que você pensa que é? Quem são as pessoas que apontam o dedo para você e tentam dizer aquilo que você é? Quem são esses crentes que estão dentro da igreja há 100 anos, 500 anos, 1 milhão de anos, e que só porque atingiram um nível de estatura, de santidade abençoados, acham que podem julgar aqueles que não são? Quem são essas pessoas que acham que têm autoridade para olhar para você e dizer que você vai ou não vai para o céu? Quem são os seres humanos que podem te julgar pelos seus atos? Eu quero que você entenda uma coisa: quando alguém vier falar qualquer coisa dessa natureza para você, vier lhe julgar, olhe para ele, pergunte para ele se foi ele que morreu na cruz por você. Pergunte para ele que esse é o sangue dele que foi penhorado pela sua vida. Um dia desses mandaram um e-mail para mim dizendo assim: pastor Marco Feliciano, o Papa João Paulo II, Carol Botila, foi para o céu ou não? Eu mandei um e-mail respondendo para o irmão: você é muito curioso. Aí eu mandei um e-mail para ele só para ver o jeito dele. Já sabia que era daqueles crentes bem severos. Disse: e se ele foi? Ele disse assim: eu não quero ir para o céu que ele foi. Mandou um e-mail para mim. Eu disse: e daí? Mas e se ele foi? Falei: pastor, é impossível ele ir. Foi impossível por quê? Pastor, tudo que ele fez é idolatria. Eu falei: filho, o coração do homem na hora de partir dessa vida para outra, só Deus conhece. Aí eu mandei o seguinte palavra para eles assim: tem muitos crentes que, se chegarem no céu, quando entrarem pelos portões, vão achar que estão no inferno. Pastor, por quê? O que vão ver de gente lá, que eles juravam de pé junto que não ia estar lá. Você já pensou você entrar pelos portões do céu e encontrar o Elvis Presley lá? Os Mamonas Assassinas, Ray Charles. Já pensou você entrar no céu e encontrar lá jogadores, presidente? Pastor, mas como? A salvação não é por aquilo que você faz, a salvação é por aquilo que ele fez. Não é por obras para que ninguém se glorie delas. Está entendendo? A salvação é um ato do coração do ser humano. Eu tenho muitos amigos do meu pai para quem eu preguei, que se converteram depois, que quando chegarem no céu, verem o meu pai lá, vão sair correndo. Porque meu pai era um homem atribulado, atormentado, sabia falar tantos palavrões, ele tinha tanto preconceito com as pessoas e coisas mais que não dá nem para falar aqui. Quando ele estava morrendo, eu estava pregando no estado de São Paulo, na cidade de Registro, no interior de São Paulo. Quando ele entrou no estado de coma, eu dobrei meu joelho, fiquei apavorado no quarto, não sabia se ia para o culto, se ia para casa. Eu recebi uma palavra de Deus dizendo assim para mim: filho, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Eu dobrei meu joelho e disse: Deus, eu sei que meu pai não valeu muita coisa nesta vida, mas tem um versículo na Bíblia que o Senhor penhorou a sua palavra. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu disse: eu fico, mas o Senhor tem que garantir que ele fique vivo lá até eu chegar. E Deus me deu uma palavra profética dizendo: fique que eu seguro ele vivo até você chegar lá. 4 dias depois eu entrei dentro do hospital onde meu pai estava, 6 horas da manhã. Quando eu vi o corpo do meu pai, daquele jeito, amarrado pelo braço, pela perna, um câncer o deixou naquela situação. Lembrei daquele homem de pé, sorridente, contador de histórias, piada, bebia muito, fumava muito. Eu olhei para aquele pedacinho de ser humano assim, com os olhos abertos, mexendo de um lado para o outro, mas não enxergava nada. Perguntei ao médico o que era aquilo. Ele disse: ele está com uma crise neurológica. Ele já passou, ele já está entre a vida e a morte. Ele está em coma, ele não pode esboçar reação, mas ele ouve.
E eu falei para ele, doutor, o que o senhor acha? Ele disse assim, ó, pela cara dele, ele está indo para algum lugar muito ruim. Olha que cara feio seu pai está fazendo. Ele saiu dali, eu sentei numa cadeira do lado do meu pai, sem saber o que falar, só chorava. Umas 6:30 da manhã, o quarto estava com meia luz, mas ele ficou mais escuro ainda. Eu senti um arrepio que me pegou da planta dos pés ao alto da cabeça, e senti a morte chegar, porque a morte é um espírito, é um mensageiro, que vem e leva as pessoas embora. Eu não sei se você acredita nisso. Quando eu senti aquele arrepio, o Senhor disse para mim, a morte chegou. Eu pulei em cima do peito do meu pai, botei a mão em cima do peito dele e repreendi a morte. Eu disse, vai-te embora, morte. Você não vai daqui, porque a palavra do Senhor diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Fui no ouvido do meu pai e comecei a pregar para ele desesperadamente. Falei 40 e poucos minutos com ele. Quando eu achava que estava falando apenas por falar, eu olhei para o rosto dele e do canto do olho dele escorreu uma lágrima. E o semblante dele, todo retorcido e triste, foi ficando calmo, esboçou um sorriso, parou de ficar agitado. Eu levantei dali, dei uma saidinha do lado de fora. Uma das minhas irmãs, por parte de pai, falei, olha lá como é que ele está. Quando ela entrou, meu pai tinha falecido. Ela saiu do lado de fora, ela não é crente. Disse assim, o que se fez com ele? Eu falei, por quê? Ele ficou 4 dias atormentado, com um semblante horrível. Eu entrei ali agora, ele acabou de morrer pelo jeito, mas ele está com um semblante de anjo. Tem uma lágrima escorrida do lado do canto dele. O que você falou para ele? Eu dobrei meu joelho naquele hospital. Levantei minhas mãos para o céu e disse, Senhor, tu és fiel. Porque eu sei que Deus faz essas coisas. Eu quero que você entenda que todas as promessas de Deus são vivas na sua vida. Eu quero que você saiba que menor que tu sejas, o Senhor te conhece, sabe o número do seu sapato, sabe a quantidade de fios de cabelos que estão na sua cabeça. E nessa noite Ele vai envolver a mão dele sobre a sua vida. Deus vai estender a mão sobre a sua existência e vai trazer à existência aquilo que não existe. Deus vai trazer de volta a esperança, vai colocar um termo de paz onde há guerra. O Senhor manda dizer que o seu filho desviado está voltando. O Senhor manda dizer que a sua família destruída está voltando. O Senhor manda dizer que aquele que não é salvo será salvo, porque quem prometeu não foi homem, foi Ele. Creia. O ser humano é assim mesmo. Nos mede pela altura, pela textura do nosso cabelo, pela cor dos nossos olhos, pela roupa que vestimos, pelo perfume que usamos. Por isso que nós fazemos diferença entre homens e homens, entre mulheres e mulheres, mas Deus não. Antes que você fosse o que você é